volta com o programa Pense Saúde, hoje falando de anemia. E vamos responder as perguntas que chegaram de casa, que são muitas. Mas primeiro, não é uma pergunta da Maria Conceição, lá do centro. Maria da Conceição, ela diz que ama o programa, diz que é muito rico e que ensina muito. Um grande abraço para você, Maria da Conceição. Obrigada pela sua participação. Chegou uma pergunta aqui que diz o seguinte, é o Marcelo lá do Padre Eustáquio, que durante o programa nós falamos muito sobre anemia em crianças e ele gostaria de saber se os adultos também devem se preocupar com a alimentação e com a anemia. Sim, assim como porque nós falamos muito que a anemia vem, né, citamos as faixas etárias, mas como as duas meninas dos vídeos, né, já são adultas, se você não tem uma alimentação adequada, claro que você vai ter anemia, então tem que ter alimentação adequada e também, dependendo da faixa etária, fazer um acompanhamento clínico, porque tem várias outras patologias, como doenças endócrinas, tipo diabetes, pode dar anemia, doença renal, se você tem, existe uma substância que o rim produz que chama eritropoetina, que é essencial para a produção das hemácias. Então, quer dizer, o adulto tem que ter um acompanhamento clínico e uma alimentação saudável para que ele também não venha a ter anemia. Rapidamente aqui, o atleta ele precisa de um cuidado especial exatamente por demandar demais o corpo, oxigenação, circulação, ele também? Precisa de uma complementação maior, proteica, vitamínica, né? O ferro, ele participa em outras reações enzimáticas que não somente a hemácia. Então, ele precisa de ter uma alimentação por causa dessas outras funções que o ferro também realiza. Então, no caso do adulto, principalmente aquele que é um atleta ou pratica uma atividade intensa, precisa tomar cuidado. Importante. A Dilma, lá do Cristo Redentor, ela diz que a filha tem anemia perniciosa. O organismo dela não absorve o ferro. Ela tem 34 anos e depois que foi diagnosticada com intolerância a leite e glúten, o que ela pode comer? Só antes esclarecendo, o que é anemia perniciosa? Vamos lá? Pode responder, Gilberto. A anemia perniciosa ou anemia megaloblástica, ela é a que a gente já citou aqui por falta de vitamina B12, que o organismo não absorve B12. Como ela tem alergia a glúten e a leite, ela pode ter uma gastrite, uma deficiência gástrica que impede a absorção da B12. E o ferro, ela pode ter uma falta também, de absorção. Né? Mas a perniciosa está ligada com a deficiência de B12. Nesse caso da anemia perniciosa, ela está perguntando o que pode comer. Só a alimentação corrigiria ou seria interessante um acompanhamento? Um acompanhamento com o gastroenterologista, porque às vezes ela precisa da reposição da B12 injetável, porque a absorção da oral não vai ser adequada. O Pierre, lá do Caiçara, ele pergunta se a palidez da pele é sintoma grave de anemia. Essa questão da palidez é uma coisa interessante, porque todo mundo fala assim, nossa, você está pálido, nossa, você está anêmico. E a palidez assim, é um sintoma, né, que está relacionado à anemia, mas nós temos que ver outros sintomas juntos com a palidez, que nem sempre, né, a palidez por si só vai ser sintoma de anemia, né, não vai fazer um diagnóstico de anemia. Está relacionado à etnia, né, às raças, as pessoas, por exemplo, da raça amarela, as pessoas mais morenas, tem pessoas que são naturalmente pálidas, pessoas que têm, por exemplo, rinite alérgica, que tem aquelas olheiras, elas parecem mais pálidas, né? É verdade. Então, o médico, ele junta uma série de outros sinais. Um local bom de ver anemia é a palma da mão. A palma da mão mais, assim, né, pega a palma do paciente, compara com, né, ou com o do examinador, ou com, né, ou do acompanhante. A palma pálida mesmo? É a palma pálida ou a palma mais avermelhada, né? Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, ela considera um critério, assim, né, a grosso modo, olhar a palma da mão dos pacientes.
Agora, tem exceção aqueles pacientes que comem muito caroteno, né? Que a palma. Minha vai palma é ficar- alaranjada, gente. A vai minha ficar é laranja, alaranjada. Aí isso vai dificultar um A minha pouco. é alaranjada. É caroteno demais, todinha. Então, respondendo, né, a pergunta, a palidez cutânea por si só, né, isoladamente, não faz o diagnóstico. Algumas pessoas falam assim, olha aqui na mucosa do olho, se a mucosa tá branquinha, tá clarinha, não tá vermelhinha. Pois é, a mucosa é outra coisa um pouco subjetiva, né? Se tiver chorado na hora, fica tudo vermelhinho. Vermelho. Se o olho estiver irritado, se tiver alguma gripe, algum resfriado, também vai ficar mais vermelha. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa análise mesmo, Tá. viu? A Eliane, lá do bairro São Cristóvão, ela diz que a mãe dela tem 78 anos e se alimenta muito mal. Ela tem tido desmaios, anda suando frio. Ela pode ter anemia, doutor Gilberto? Pode. Inclusive, o paciente idoso, ele tem que ter uns cuidados clínicos maiores, né? Fazer uma avaliação gástrica, uma avaliação do intestino. Depois de uma certa idade, é indicado que você faça preventivamente uma endoscopia, uma colonoscopia, para você avaliar se há alguma patologia, como eu já citei aqui, o rim, né? Para ver se há alguma patologia associada que impede a absorção e que leve a uma anemia. Mas se ela não está se alimentando bem, né? É uma coisa, mas além da falta de alimentação, ela pode ter associado outros fatores. Exato, só um comentário então, né, isso que já falou muito importante, ou seja, né, a anemia, ela pode ser a forma de apresentação de uma outra doença. Então, se eu estou anêmico, então eu vou no médico ver por que eu estou anêmico. Muitas vezes tem uma outra doença por trás dessa anemia. Então, por isso que é muito importante uma avaliação médica. Pode falar. É porque eu vou citar, eu acho que a gente ia até comentar, mas já que a gente falou, vou citar, porque muita gente pergunta para nós, né? Nossa, meu menino está com anemia, isso aí não vai virar uma leucemia? Então, é o seguinte, a anemia, ela ocorre pelos vários fatores que a gente já citou aqui. A leucemia pode dar anemia. Geralmente o paciente leucêmico tem anemia, por quê? Porque a medula óssea, que é a fonte de produção de todas as nossas células, está abarrotada de células que não deviam estar ali. Então, não pode produzir as células normais. Então, a leucemia dá anemia, mas a anemia não vai virar leucemia. Rapidamente, porque senão o nosso tempo esgotou. Beatriz do Teixeira de Freitas tem 34 anos e há 2 anos teve falta de ferro. Hoje ela tem dormência no corpo, mesmo acordada. Ela gostaria de saber se tem relação com a falta de ferro, essa dormência que ela sente. Ela tratou essa falta de ferro. E a dormência continua. Se ela tratou, não tem relação. Não, nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer. Ela devia olhar B12. B12. Viu? Você olhar B12. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaríamos de agradecer a sua presença, a sua participação e convidar para a semana que vem, que estaremos de volta com mais um programa Pense Saúde, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Olha, tenha uma ótima semana, paz no coração e pense saúde sempre.